Olá, segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Rede Agnos de Ensino. Eu sou o professor Marcos Henrique, professor de História, nossa aula 4, e o nosso tema da aula de hoje é Revoluções Liberais no século XIX. Olha só, pessoal, as revoluções liberais, como o próprio nome diz, o tema está relacionado à ideia de liberdade, à ideia de ruptura com o que é tradicional e dentro da perspectiva de monarquia. Você pode estar perguntando, professor, mas nós não vimos que na Revolução Francesa o antigo regime europeu, que são as monarquias absolutistas, haviam sido rompidas? Isso, mas lembrem-se que depois do período napoleônico ocorreu um congresso, o Congresso de Viena, e nesse congresso tentou-se restaurar a ordem absolutista e monárquica anterior à Revolução Francesa, tá ok? E é nessa perspectiva que a gente vai atuar hoje, trabalhar hoje, mostrando um pouquinho das revoluções liberais do século XIX, tranquilo? Vamos lá? Então a gente começa aqui, ó, com o que ficou conhecido como restauração. Foi um momento conservador que se iniciou com o fim da era napoleônica, quando Napoleão perdeu a guerra. O Congresso de Viena acertou que deveria voltar o antigo regime, não apenas na França, mas como em todos os países europeus, eles deveriam fortalecer o antigo regime. Com isso, criou-se uma perspectiva na Europa, pelo menos de 1815 a 1820, 1820 e pouco, de movimento anti-liberal, antinacional e um movimento que valorizava as monarquias europeias. Entenda, esse movimento não era da burguesia nem do povo em geral, mas muito mais daqueles reis e da burocracia dos nobres que desejavam a continuidade do antigo regime do que da população como um todo. Mas as monarquias ainda eram muito fortes na Europa nesse momento. Para vocês terem ideia, existem países hoje que são monarquistas, apesar do rei não existir, não ter poder de mando nesses países, ele ainda exerce grande influência na sociedade. Imagina nessa época em que os reis tinham poder político de fato. Então, nesse momento, é um momento de restauração, esse momento é um momento de tentativa de voltar ao antigo regime europeu, tá? Sobretudo pelas nobrezas europeias. Os principais potências restauradoras eram a Áustria, Rússia, Inglaterra, Prússia e França. E aí você mais uma vez pode perguntar, professor, a Inglaterra era uma monarquia? Era, ainda é, mas era uma monarquia parlamentar. E a essa altura, a Inglaterra, no século XIX, já tinha uma grande atividade industrial dentro do seu território. Já existia um grande desenvolvimento dessa atividade comercial, o que tornava a Inglaterra diferente dos outros reinos aqui presentes, à exceção da França, que também já tinha uma indústria muito forte, porém não chegava aos pés da indústria inglesa. E na Inglaterra, apesar da existência do rei, o parlamento tinha uma força muito grande, porque o parlamento era composto pela burguesia, né? Então, isso diferenciava a Inglaterra dos outros reinos aqui da restauração. Mas a Inglaterra se interessava na restauração, porque com a restauração a economia inglesa não perdia nada, ao contrário, ganhava mais espaço. Esse é um fator importante, tá? Outro ponto importante da restauração, o Congresso de Viena, que é a partir do Congresso de Viena que surge esse movimento de restauração e que foram assinados dois tratados. O Tratado de Paris, que restabelecia a monarquia dos Bourbons na França, colocando na França o herdeiro do trono de Luís XVI, aquele Luís que foi decapitado na guilhotina, e a Santa Aliança, que era a união dos reinos europeus, alguns reinos europeus que queriam montar um exército permanente para quando ocorresse qualquer avanço liberal ou contrário às monarquias, esse exército pudesse atuar nos países livremente, inclusive nas colônias espanholas, aliás, colônias europeias na América. Isso vai causar como uma resposta
a chamada doutrina Monroe da América para os americanos. Os Estados Unidos, que já era um país independente e tinha uma indústria já incipiente, mas já bem desenvolvida, os Estados Unidos começam a divulgar e a defender que a América é para os americanos. Entenda-se, América para os americanos, não é que os Estados Unidos quisessem defender a América para todos os americanos, né? Mas a América para os Estados Unidos influenciar e dominar, tá ok? Então esse foi o primeiro momento e a chamada restauração. O segundo momento dessas revoluções liberais vai acontecer quando chegam as próprias revoluções, né? Que vai acontecer aqui, ó. O que nós vamos chamar de revoluções liberais do século XVIII? São ondas revolucionárias que acontecem em 3 momentos distintos, mas elas se complementam. A primeira delas, a primeira onda vai ser de 1820 a 1824, vai atingir principalmente os países do Mediterrâneo, Grécia e Espanha principalmente, e quando a gente fala da Espanha, atinge aqui a colônia. É bom lembrar que em Portugal também teve um movimento chamado Revolução Liberal do Porto, em 1820. Tá? A segunda onda vai ser a derrubada da monarquia na França, que a monarquia havia se restabelecido, a monarquia absolutista havia sido restabelecida com Luís XVIII no poder, e a terceira onda é o que ficou conhecido como Primavera dos Povos, aonde, a partir da França, várias nações vão sofrer, vão vivenciar eventos em que a população pega em armas e derrubam os monarquistas, as monarquias daqueles lugares, desses países, vários países europeus. Tá, ok? É chamada Primavera dos Povos, como se eles estivessem desabrochando para a realidade. Na verdade, a terceira onda revolucionária vai ter uma forte influência das ideias socialistas, que eram ideias que estavam se espalhando já na Europa com o chamado socialismo científico de Karl Marx, já se disseminando pelas várias nações europeias da época, tá? E a gente começa aqui com a primeira onda revolucionária, tá? Ela tem reflexo na colônia e como eu falei para vocês, está ali Espanha e Grécia, mas termina influenciando para que os outros países europeus comecem a perceber que existe o perigo do antigo regime se instalar novamente. É bom a gente lembrar que com a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, apesar de Napoleão ter perdido o poder e voltado ao poder um rei absolutista, Luís XVIII, os franceses não queriam mais uma monarquia absolutista. Mesmo Luís XVIII voltando ao poder, ele tinha dificuldades de governar de forma absoluta, ele enfrentava muita resistência. Então, esse momento também foi bem importante para que os povos começassem a se levantar contra as monarquias. Tá? A segunda onda marca o triunfo do liberalismo diante da aristocracia na Europa. A burguesia chega ao poder novamente. Em 1830, a França tinha passado já por esse momento da Revolução Francesa, era napoleônica, e novamente Luís XVIII chegou ao poder. Luís XVIII morre em 1826 e assume o poder Carlos X. Carlos X, ao invés de absorver as ideias iluministas para poder governar a França de forma mais hábil, ele termina intensificando as ideias absolutistas, querendo impor goela abaixo o poder das monarquias, da monarquia francesa, e isso vai causar um grande descontentamento. Quando ele lança a censura à imprensa, ele dissolve o Congresso, essas medidas fizeram com que a população na França se levantasse e derrubasse o poder de Carlos X, promovendo um novo governante. Quando eu falo povo, pessoal, aí tá a burguesia, os comerciantes, os camponeses, as pessoas da cidade, beleza? A terceira onda afetou todo o continente europeu, foi conhecido como Primavera dos Povos e marcou o início
marca o início do fim do absolutismo, tá? O início do fim, não é o fim do absolutismo, porque vão existir outros regimes absolutistas, mas o absolutismo, da maneira que existiu antes da Revolução Francesa, esse foi praticamente extirpado, embora existisse um outro reino que ainda permanecesse dentro dessa perspectiva. Primavera dos Povos, por quê? Começa na França e se espalha por toda a Europa, vários países da Europa, tá? Aqui, ó, a Revolução de 30, ela tinha como característica, voltando aqui, a gente falou sobre as três, vamos falar uma a uma pontualmente. Revolução de 30, liberal, anti-absolutista e nacionalista. O nacionalismo foi importante para que as pessoas começassem a valorizar a sua nação e querer participar politicamente das decisões daquele país. Nesse momento aqui, como eu falei anteriormente, ocorre a abdicação de Carlos X, e quem é colocado no poder pela burguesia é o Duque de Orleans, Luís Filipe, ou Filipe I, como ficou conhecido o título do Duque de Orleans. Aqui é uma imagem de Carlos X, aqui percebe-se a coroa, tentando fortalecer a ideia da realeza. Luís Filipe, o rei Luís Filipe, ele tem uma característica diferente de Carlos X. Ele vai governar para atender os interesses da burguesia. Por isso mesmo a burguesia o apoia a chegar ao poder. E ele, mesmo sendo rei, ele governa de forma contratual e limitada pelo parlamento. Isso vai fazer com que ele tenha uma grande, uma longa vida monárquica. Ele vai governar até 1848, quando ocorre a chamada Primavera dos Povos. E aqui tem a Revolução de 1848. Novamente, característica liberal, interesse da burguesia, nacionalista, que a gente já comentou antes, e agora tem um elemento novo, o socialismo. As ideias socialistas se espalhavam porque, à medida em que os países europeus se industrializavam, existia uma exploração ainda maior do que a exploração do campesinato, dos camponeses. E isso causava grande satisfação, porque eles buscavam melhores condições sociais, de emprego, de vida, de perspectiva. E essas ideias socialistas vinham a acalentar, a fortalecer nessas pessoas a possibilidade de uma mudança efetiva de uma sociedade que iria acabar as desigualdades, iria acabar a exploração e que a sociedade seria justa e igualitária. Tá? Aqui uma imagem aqui do momento em que na França essa revolução se consolidou. Ela começa, a Revolução de 1948, a Primavera dos Povos, começa na França. Eu coloquei aqui para vocês o rei Luís Filipe, que eu tinha falado anteriormente, Luís Filipe I. O que acontece? Ele governava com o apoio da burguesia. Mas por que ele caiu então? Ora, ele caiu porque em 1848 a burguesia se enriqueceu. Já era próspera, se enriqueceu mais ainda e se distanciou dos interesses do povo. E as ideias socialistas se disseminavam nas camadas mais pobres da sociedade. E isso causou um descompasso entre a burguesia e o trabalhador, que nas duas outras ondas revolucionárias estavam juntos. Dessa vez, a burguesia muito beneficiada e o povo não. O povo, dessa vez, pautado nas ideias socialistas, começa a se levantar e a desejar melhores condições de vida. E para ter um tempero a mais nesse momento, a França, em 1946, 47, 48, passa por uma crise de produção de alimentos. Pessoal, quando falta alimento primeiro para quem? Para o rico ou para o pobre? Para o pobre. Então, as camadas sociais, os trabalhadores, tanto da cidade como do campo, começavam a passar fome. Então, fome, desemprego, péssimas condições de trabalho, os que tinham trabalho, causam inquietação e insatisfação. Fortalecimento das ideias socialistas. E aí começam a surgir os grupos de oposição. Grupos de oposição que eu destaquei aqui para vocês, ó. Oposição popular, eram os que trabalhavam nas fábricas e começaram a se levantar promovendo greves e tal. Os republicanos, que queriam a implantação de um novo regime, acabar a monarquia, um regime democrático, republicano, todos participassem. Os legitimistas queriam o retorno do rei anterior, Carlos
esses eram nobres que defendiam o antigo regime. Os bonapartistas, movimento criado pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, usando a imagem do tio de herói, que ainda permeava na mente dos franceses, como ainda hoje permeia. Esse sobrinho de Napoleão Bonaparte, ele começa a promover um movimento que ganha corpo, ganha densidade, ganha adeptos, inclusive entre as camadas mais pobres e a burguesia. E ele vai se tornar muito forte. Os socialistas, que pregavam as reformas sociais, justamente aquelas reformas que a população ansiava, e a burguesia não, porque a burguesia conseguia se manter. E as revoltas populares, por causa da fome, desemprego, crise financeira. Nesse contexto, o movimento liderado por Luiz Bonaparte, capitaneado por ele, faz com que o povo se levante contra o rei. E ele abdica do trono em 1848. O rei Luiz Felipe deixa o trono e assume o poder Luiz Bonaparte. Inicialmente uma junta governamentista. Essa junta convoca uma eleição e pela primeira vez convoca uma eleição direta com um voto universal, sufrágio universal. Essa junta, esse colegiado aí que vai governar a França até que haja eleição e tenha um presidente, porque a ideia era que tivesse um presidente, cria oficinas nacionais, convoca a Assembleia Constituinte e realiza a primeira eleição com voto direto e secreto, tá ok? Só. Eita, garganta, água, peraí. Vai, vou dar um gás aqui. Ok? Então, a realização da primeira eleição europeia com voto universal, masculino, direto e secreto. Isso foi um avanço tremendo para a conquista da sociedade de direito, não é? A consolidação da sociedade de direito. Crise política, e aí o que acontece? Dessa eleição, que acontece em 1848, o candidato que vai ter apoio da burguesia é Luiz Bonaparte. Como tinha a visão de que ele era um grande herói, termina se tornando presidente da França. E ocorre uma ligeira república, que foi chamado de Segunda República, né? Que foi de 48 a 52. Ele governou até 52 como presidente e, a partir daí, ele faz, tal qual o tio, ele faz uma grande campanha publicitária, mostrando que ele era o cara, e faz um plebiscito. O que é um plebiscito, professor? Não estou lembrado. É uma consulta popular, em que o povo diz sim ou não, se aceita ou não. E nessa consulta ele perguntava: devo me tornar governante da França por 10 anos? E aí o povo vota sim, 95% da população vota sim. Um ano depois ele realizou o plebiscito: devo me tornar imperador da França? Novamente antecedido de grande propaganda, e ele consegue outros 90% de aceitação, e ele se torna imperador da França com o título de Napoleão III. Eis aqui Luiz Bonaparte, Napoleão III. Foi a primavera, isso aqui, ele governa a França agora, mas com o apoio da burguesia, e ele vai desenvolver, primeiro que ele vai criar grandes obras públicas para serem realizadas pelo governo, o que vai gerar grande empregabilidade e que vai possibilitar a população das cidades aceitarem o governo dele e acharem que é um bom governante. A burguesia ele vai incentivar a indústria, o comércio, o transporte. Isso tudo vai garantir a Napoleão III o grande apoio da burguesia, e ele governa até 1870, tá ok? Bom, aqui é a Primavera dos Povos que eu havia falado para vocês. A Primavera dos Povos começou na França, e aqui eu coloquei um mapazinho da Primavera dos Povos. Começa na França em fevereiro, depois vai para a Itália em março e se espalha por toda grande parte da Europa. Todos esses movimentos eram para derrubada das monarquias e conquista de governos que o povo pudesse ter participação. Em todos esses movimentos existia um forte sentimento nacionalista e ideias socialistas e liberais.
parte da burguesia estava dentro desse movimento, os trabalhadores do campo e da cidade. Então, pessoal, todo esse movimento aconteceu na Europa. Tá aqui, eu coloquei duas imagens aqui da Primavera dos Povos, que era justamente esse momento em que a população não apenas lutava, como derrubava esses governos absolutistas. E aí, em 1948, realmente a Primavera dos Povos fez desabrochar nova perspectiva política na Europa, tá ok? E para a gente concluir, aqui eu coloquei aqui as ideias, as correntes pensadores que existiam naquele momento, no século XIX, que se fortaleceram. O liberalismo político, John Locke, né? Adam Smith, o liberalismo político que defendia politicamente a existência de três poderes, o liberalismo econômico, que defendia a não participação do Estado nas atividades econômicas, e isso eram pautados por princípios iluministas, tá? Então existia o liberalismo político e econômico nesse momento, e era muito intenso essa influência na sociedade europeia. O socialismo, que existia utópico e científico, eu coloquei duas imagens aqui do socialismo, tá? O socialismo utópico, eles acreditavam que a sociedade poderia ter, dentro do capitalismo, uma sociedade igualitária. O socialismo utópico, ele acabou por si mesmo percebendo que era incompatível uma sociedade com outra. E o socialismo científico de Karl Marx, que defendia a ruptura com o capitalismo e o surgimento de uma sociedade em que o Estado tinha grande força, iria transformar a sociedade futuramente no comunismo. E o anarquismo, que era uma teoria tal qual o socialismo defendia, o socialismo marxismo defendia a ausência, o fim da exploração do trabalhador. Porém, no anarquismo eles defendem a não existência do governo. Essa é a principal diferença entre anarquismo e socialismo. Não há governo no anarquismo. Eles acreditavam que as sociedades deveriam ser cooperativistas. Beleza? Então essas são as ideias que existiam, pelo menos os pensamentos, as correntes de pensamentos que existiam na Europa do século XIX e que eram muito intensas e que ajudaram a promover o que foi conhecido como a Primavera dos Povos e outras revoluções posteriores. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Cuidem-se.